Olá, primatas cenozoicos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje vamos falar sobre as mais novas, que não são tão novas assim, notícias sobre paleontologia do Brasil e do mundo. Uma nova espécie de rã do gênero Baurubatrachus foi encontrada no interior de São Paulo, e ela recebeu o nome de Baurubatrachus santosdoroi. Essa é a segunda espécie descrita para o gênero Baurubatrachus, com a primeira espécie sendo encontrada em Uberaba, no estado de Minas Gerais. E essa primeira espécie recebeu o nome de Baurubatrachus pricei. Seu gênero significa sapo do Bauru, nome esse que faz referência ao grupo Bauru, que foi onde seus fósseis foram encontrados pela primeira vez. E seu epiteto específico faz homenagem aos seus descobridores, Edivaldo Fabiano dos Santos e Laércio Fernando Doro. Seus fósseis foram encontrados durante uma obra de duplicação da rodovia da Laranja, perto do município de Catanduva, com 2 indivíduos sendo encontrados. O indivíduo mais completo apresenta ossos do crânio, pelvis, uma vértebra e ossos dos membros. E eles foram analisados por paleontólogos brasileiros e argentinos. O Baurubatrachus viveu durante o período Cretáceo, há mais ou menos 80 milhões de anos atrás. Ele podia atingir uns 10 centímetros de comprimento, e assim como as rãs modernas, ele provavelmente era um animal carnívoro, que poderia comer desde artrópodes até pequenos vertebrados. Primeiramente, o Baurubatrachus foi incluso em uma família de rãs chamada de Ceratophyridae, que incluem os chamados popularmente de sapos com chifres. Mas pesquisas mais recentes mostram que na verdade ele não faz parte dessa família, e ele é de um grupo mais primitivo dentro de Neobatrachia, que é um grupo que provavelmente surgiu no supercontinente Gondwana durante o período Cretáceo, e que possui o maior número de espécies atuais de rãs, com quase 90% de toda a diversidade de anuros atuais. E possivelmente o Baurubatrachus está relacionado com a superfamília Iloidea. Todavia, o Baurubatrachus é importante para a gente entender melhor como foi a evolução dos Neobatrachia, já que como eles provavelmente surgiram no período Cretáceo, seu registro fóssil é bastante escasso desse período, tendo em torno de 15 espécies de Neobatrachia descritas para o período Cretáceo no planeta inteiro. Então, o descobrimento dessa nova espécie nos ajuda a entender como foi a origem, diversidade e evolução dos Neobatrachia pelo mundo. O dinossauro mais antigo do continente africano foi encontrado no Zimbábue. O Imbiresaurus haati viveu no distrito de Imbire, na província central de Mashonaland, no Zimbábue, durante a idade carniana do período Triássico Superior, há mais ou menos 227 milhões de anos atrás. Ele é um dinossauro sauropodomorfo, ou seja, ele é parente próximo dos dinossauros pescoçudos. O Imbiresaurus nos ajuda muito a entender como foi a origem e dispersão dos dinossauros durante o período Triássico, pois os dinossauros provavelmente tiveram uma origem no hemisfério sul do planeta, inclusive com os dinossauros mais antigos do mundo sendo encontrados aqui no Brasil, como o Staurikosaurus e o Bureolestes, por exemplo. Durante a idade do Carniano, os continentes estavam todos unidos em uma só massa de terra, formando a famosa Pangeia que todo mundo conhece. Então, esse grupo de paleontólogos que descreveram o Imbiresaurus perceberam que os sítios fossilíferos com os dinossauros mais antigos do mundo estavam em uma mesma latitude do planeta. A formação Santa Maria aqui no Brasil, a formação Ischigualasto na Argentina e a formação Mallory na Índia estavam todas no hemisfério sul durante o Carniano. Isso indica que muito provavelmente os dinossauros surgiram aqui no hemisfério sul, e todas essas formações apresentam uma fauna bastante semelhante entre si. Então seria provável que existisse um sítio desses na África que ficasse na mesma latitude desses outros sítios. Então os pesquisadores criaram uma hipótese e foram testar ela procurando esses sítios do Triássico. E felizmente essa hipótese se concretizou. Os pesquisadores não só encontraram os fósseis do Imbiresaurus, mas também encontraram uma formação rochosa inteira da cidade carniana. E essa formação foi nomeada de formação Pebre-Arcose. E como era de se esperar, essa formação apresentava uma fauna muito parecida com as outras formações do Carniano. Nesse sítio foram encontrados fósseis de Rhynchosaurus, Aetosaurus, Sinodontes, Herrerasaurideus e um possível Dicynodonte. E obviamente também encontraram fósseis do Imbiresaurus. O nome Imbiresaurus significa lagarto de Imbire, que foi o lugar onde ele foi encontrado. Já o seu epiteto específico faz homenagem ao paleontólogo Michael Haati. O Imbiresaurus era um sauropodomorfo basal que podia atingir uns 1,90 m de comprimento e uns 20 kg de peso. Ele era majoritariamente herbívoro, mas nada impede de que de vez em quando ele comesse material animal. 2 indivíduos de Imbiresaurus foram encontrados, e eles estavam surpreendentemente muito completos. O indivíduo mais bem preservado tinha um esqueleto quase inteiro, e como o Imbiresaurus viveu durante o Carniano, ele não só é o dinossauro mais antigo da África, como também um dos mais antigos dinossauros do mundo. Ele só perde para os dinossauros do Rio Grande do Sul aqui no Brasil. Durante o Carniano, a Pangeia formava grandes cinturões climáticos no continente. Basicamente, as partes mais interiores e próximas do Equador no continente eram mais secas e áridas do que as regiões mais costeiras e mais longe do Equador, que eram regiões mais úmidas e florestais. E os primeiros dinossauros eram animais que viviam mais em florestas do que em regiões áridas. Então, por incrível que pareça, os dinossauros dessa época eram em sua maioria animais pequenos, com raríssimas exceções. Os nichos de grandes animais já estavam
estavam sendo ocupados por outros grupos de bichos. Por exemplo, os nichos de grandes herbívoros já estavam sendo ocupados por rincossauros, aetossauros e dicynodontes, enquanto os nichos de grandes predadores estavam sendo ocupados por crocodilomorfos terrestres, como os rauisuquídeos, por exemplo. Então, quando os dinossauros surgiram, eles não eram animais muito chamativos. Eles eram animais pequenos e que ficavam mais na deles. E também eles estavam meio que restritos ao hemisfério sul, já que como a Pangeia formava cinturões climáticos, existiam faixas de desertos próximas ao Equador, que impediam os dinossauros de transitar entre o hemisfério sul e o norte. Mas o rumo dessa história estava prestes a mudar, pois um grande evento de chuvas em massa aconteceu durante a Idade do Carniano. Esse evento é conhecido como o Grande Evento Pluvial do Carniano. Esse evento de chuvas durou um pouco mais de 1 milhão de anos. Com essas chuvas intensas, a umidade do planeta aumentou consideravelmente. E com essa grande umidade, também veio o aumento das regiões florestais da Pangeia. Isso fez com que os dinossauros não só se espalhassem pelo mundo, mas também ocupassem os nichos de grandes animais que antes estavam sendo ocupados por outros bichos. Então foi graças a esse evento pluvial que os dinossauros conseguiram praticamente dominar as paisagens da Era Mesozoica. Uma nova espécie de plesiosauro foi encontrada nos Estados Unidos. O Serpentisucops pfister viveu no final do período Cretáceo, na idade Maastrichtiana, há mais ou menos 70 milhões de anos atrás. Ele era um plesiosauro da família Polycotylidae, que podia atingir uns 7 metros de comprimento, um tamanho relativamente médio para um plesiosauro. O nome Serpentisucops significa serpente com rosto de crocodilo, já que assim como outros membros da família Polycotylidae, os Serpentisucops apresentavam pescoço e rosto alongados. Ele foi encontrado no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, e seu fóssil é constituído basicamente de um crânio parcial, um maxilar inferior, uma coluna vertebral, além do ilho esquerdo e do pubis. Um fóssil até que bem completo. Os plesiosauros eram grandes répteis aquáticos que, apesar de terem vivido na era dos dinossauros, eles não eram dinossauros. Eles são de um grupo chamado de Sauropterygia, que por incrível que pareça é um grupo mais próximo das tartarugas do que dos dinossauros. E o grupo dos plesiosauros foi um grupo muito diverso de répteis aquáticos. Eles ocupavam vários nichos ecológicos por todos os oceanos da Era Mesozoica. Existiram plesiosauros com muitos tipos de hábitos alimentares diferentes. Existiram plesiosauros superpredadores, como é o caso dos Thalassophonea, que eram predadores de topo de cadeia alimentar nos oceanos em que viviam, se alimentando de grandes animais, como peixes grandes, tubarões e até outros plesiosauros. E também existiram plesiosauros com um pescoço super comprido e uma cabeça pequena, como é o caso dos Elasmosaurídeos, que provavelmente eles usavam esse pescoço imenso para capturar peixes, já que os peixes possuem um sistema de defesa chamado de linha lateral, que são um conjunto de vários órgãos sensoriais que ficam organizados em linhas na lateral da maioria dos peixes, por isso o nome linha lateral. Esse sistema de defesa é usado para os peixes sentirem um deslocamento da água, para eles conseguirem fugir de predadores, localizar presas e etc. É por isso que você não consegue meter a mão naquelas piabas que fica nadando no meio da praia, já que a sua mão desloca muita água e o peixe consegue sentir sua mão chegando perto e fugir de você. Porém, os plesiosauros de pescoço comprido desenvolveram uma maneira de meio que burlar essa linha lateral dos peixes, já que como eles tinham um pescoço longo e fino, a cabeça pequena que desloca pouca água fica afastada do corpo que desloca muita água. Então, quando um cardume de peixe sentisse o corpo do plesiosauro se aproximando e deslocando muita água, a cabeça do plesiosauro já tinha alcançado o cardume antes deles fugirem. Vários animais que comem peixe hoje em dia usam de técnicas parecidas, tipo alguns crocodilianos, como é o caso dos gaviais. Porém, no caso dos gaviais, eles não têm um pescoço alongado, eles têm um focinho super comprido e fino, justamente para esse focinho deslocar menos água na hora de capturar peixes. Isso é uma técnica tão eficiente que surgiu várias vezes em diferentes grupos de animais, como nos cetáceos, nos espinosaurídeos e muitos outros exemplos. Porém, no caso dos policotilídeos, eles tinham tanto o pescoço alongado como um focinho comprido, um padrão raro nos plesiosauros. Isso indica que esses bichos eram muito especializados em comer peixes, e tanto com o pescoço e focinho compridos, eles provavelmente eram muito eficientes em fazer esse tipo de pescaria, entre aspas. Eles eram tipo um plesiosauro vezes 2, e é dentro da família Polycotylidae que existem algumas evidências de viviparidade em plesiosauros. Sim, os plesiosauros não botavam ovos, eles pariam filhotes completos, parecendo como os mamíferos fazem hoje em dia. Deixem nos comentários se vocês querem um vídeo sobre viviparidade em plesiosauros ou em outro grupo de animais. Foi descoberto o mais antigo peixe com mandíbula que se tem notícia. O Kyanodus duplicis foi um condricte que viveu no período siluriano da Era Paleozoica, há 439 milhões de anos atrás, na província de Guizhou, na China. Os condrictes são um grupo chamado popularmente de peixes cartilaginosos. Esse grupo inclui os atuais tubarões, arraias e quimeras. Porém, o Kyanodus representa o mais antigo peixe gnatostomata que se conhece. Os gnatostomados são todos os peixes que possuem mandíbula. Esse grupo inclui, além dos peixes cartilaginosos,
inclui também os peixes ósseos, os osteíctes. E foram os osteíctes que resolveram nadar em águas cada vez mais rasas até desenvolverem patas e dar origem a todos os vertebrados terrestres que se tem hoje em dia, inclusive nós seres humanos. O fóssil do Kianodus é composto basicamente por um dente, já que como ele é um peixe cartilaginoso, o seu esqueleto é feito de cartilagem, que não é um material tão resistente igual a um osso. Então é muito mais difícil de preservar o esqueleto de um peixe cartilaginoso do que de um peixe ósseo. Com a descoberta desse tubarão primitivo, entre aspas, mostra que a origem de nós, peixes com mandíbula, é muito mais antiga do que se pensava antes. Um fóssil de peixe placodermo foi encontrado com órgãos internos preservados. Os peixes placodermos são um grupo de peixes completamente extintos, que possuem grandes placas ósseas revestindo principalmente a parte da frente do corpo. Eles estão dentre os peixes com mandíbula mais antigos do mundo, só ficando atrás do Kianodus, que eu citei anteriormente. Todavia, um fóssil de peixe placodermo do grupo dos Artródira, que foi encontrado na formação Gogo na Austrália, apresenta os seus órgãos internos preservados. Com análises de tomografia computadorizada, os paleontólogos identificaram órgãos como o coração, fígado, estômago, intestinos e um possível esôfago preservados. Mas ele não apresenta pulmão, o que quebra aquela hipótese de que o pulmão é uma característica primitiva dos vertebrados. Esse peixe viveu na era paleozoica no final do período devoniano, há mais ou menos 380 milhões de anos atrás, sendo o peixe com órgãos internos preservados mais antigo que a gente conhece. A formação Gogo na Austrália é uma formação chamada de Lagerstätte. As formações Lagerstätte são formações com alto teor de fósseis e com fósseis muito bem preservados, preservando inclusive tecidos moles, como pele, penas, pelos, vasos sanguíneos e também órgãos internos, como é o caso desse peixe placodermo. Isso é muito legal, porque hoje em dia a gente não só consegue estudar os ossos dos animais, mas também a gente consegue estudar os tecidos moles dos animais extintos. Uma nova espécie de mosasauro gigante foi encontrado no continente africano. O Thalassotitã atrox foi um mosassauro que viveu durante a idade maastrichtiana do final do período Cretáceo, há mais ou menos 66 milhões de anos atrás, na província de Couribga, no Marrocos. Os mosassauros são um grupo de répteis marinhos que viveram somente durante o período Cretáceo. Eles ocupavam nichos de superpredadores nos oceanos em que viviam. E também eles não eram dinossauros. Eles fazem parte da ordem Squamata, que é a ordem dos lagartos. Porém, existe uma grande discussão sobre quem são os parentes mais próximos dos mosassauros que estão vivos até hoje. Existem linhas de pesquisa que mostram que os mosassauros são parentes mais próximos dos lagartos varanoides, que é o grupo dos lagartos monitores, dragões de Komodo, monstro de Gila e etc. E existem linhas de pesquisa que dizem que os mosassauros são parentes mais próximos das serpentes. Sim, as serpentes também são lagartos. Então, os mosassauros, além de serem lagartos 100% marinhos, eles foram os maiores lagartos de todos os tempos. O maior mosassauro que já existiu é o próprio Mosasaurus hoffmanni, que podia atingir em torno de 15 metros de comprimento e mais de 14 toneladas de peso. E o Thalassotitã também era um mosassauro muito grande, podendo atingir de 9 a 10 metros de comprimento. O nome Thalassotitã significa titã dos mares, já o nome Atrox significa atroz, feroz, selvagem, etc. E felizmente o Thalassotitã não é representado por um indivíduo só. Foram encontrados em torno de 3 indivíduos de Thalassotitã, e esses fósseis apresentam marcas de mordida feitas por outros mosassauros, provavelmente feita por outros Thalassotitãs, já que existem várias evidências de que os mosassauros brigavam entre si, muito parecido com os lagartos varanoides atuais, que são animais muito territorialistas e eles brigam muito entre si. Então, com certeza, esse comportamento agressivo também se repetia nos mosassauros. E estudando o formato do crânio desses indivíduos, deu pra perceber que o Thalassotitã era um animal que tinha uma mordida muito forte. Ao contrário da maioria dos mosassauros que tinham um focinho comprido, o Thalassotitã tinha um focinho um pouco mais curto e mais robusto, justamente para aguentar o impacto de uma mordida tão forte. E também o Thalassotitã tinha articulações cranianas bem reduzidas. Uma coisa bem comum no grupo dos lagartos é eles terem várias articulações no crânio. As serpentes, por exemplo, têm muitas e muitas articulações cranianas. Isso é uma adaptação para elas conseguirem expandir o crânio e engolir presas grandes de uma vez só, já que elas não conseguem mastigar o alimento. Porém, no grupo dos mosassauros, algumas espécies apresentam essas articulações bem reduzidas, como é o caso do Thalassotitã. Apesar disso limitar um pouco a expansão do crânio deles, isso permite eles terem um crânio muito mais forte para predar animais muito grandes. E o Thalassotitã apresenta dentes robustos e cônicos, parecidos com dentes de orcas atuais. Esses dentes provavelmente eram adaptados para o Thalassotitã conseguir predar animais grandes, já que os fósseis de Thalassotitã apresentam dentes com várias marcas de desgaste, e inclusive apresenta alguns dentes quebrados. Isso indica que esses dentes eram feitos para aguentar muita porrada. Inclusive, o Thalassotitã ocupava nichos ecológicos muito parecidos
parecidos com orcas e tubarões atuais. Ele muito provavelmente era o maior predador da sua região e conseguia predar praticamente todos os animais que conviviam com ele. É realmente uma pena esses bichos terem sido extintos por causa de um meteorito. Ai, 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 ai. Uma costela de dinossauro saurópode com marcas de mordida foi encontrada no Brasil. Essa costela foi encontrada no interior de São Paulo, na formação São José do Rio Preto, no município de Ibirá, do mesmo local que saiu o Ibirânia-Parva, que eu já fiz vídeo sobre ele aqui no canal. Essa costela pertence a um dinossauro do grupo dos titanossauros, que é um grupo de dinossauros pescoçudos que eram bem comuns aqui no Brasil durante o período Cretáceo. Como esse fóssil é um material bastante fragmentado, é praticamente impossível identificar a espécie de titanossauro que pertencia a essa costela. Porém, essa costela apresenta marcas de mordidas feitas por algum animal carnívoro. Essas marcas são bastante estreitas e com marcas de serrilha, como se uma faca de serra tivesse passado por esses ossos. Vários animais carnívoros dessa época tinham dentes com esse formato. Muitos dinossauros carnívoros e crocodilos terrestres tinham dentes assim. Então, os autores do artigo que descreve esse osso foram eliminando os possíveis suspeitos, até chegar no culpado mais provável por essas marcas. E provavelmente essas marcas foram feitas por um dinossauro abelissaurídeo. Os abelissauros são grandes dinossauros carnívoros que possuem um rosto bem achatado, robusto e também possuem braços extremamente pequenos e vestigiais. Esse grupo tem bichos bem famosos, como o Carnotaurus da Argentina e o Picnonemosaurus do Mato Grosso aqui no Brasil. Os abelissauros também eram bastante comuns durante o período Cretáceo brasileiro. Não se sabe ao certo se o abelissauro que comeu esse titanossauro tinha predado ele depois comido, ou se ele já encontrou a carcaça morta e se aproveitou da carne grátis. Ai, 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 ai. Um novo dinossauro carcarodontosaurídeo foi encontrado na Argentina. O Meraxes gigas foi um dinossauro carnívoro que foi encontrado no deserto da Patagônia, na Argentina. Ele viveu durante o Cretáceo Superior, há mais ou menos 95 milhões de anos atrás. O Meraxes era um dinossauro da família Carcharodontosauridae, que é uma família de grandes dinossauros carnívoros que possuem uma cabeça enorme e bracinhos curtos. Essa família inclui alguns dos maiores dinossauros carnívoros de todos os tempos, como o Giganotosaurus caroline, que podia atingir 13 metros de comprimento e pesar mais de 7 toneladas. Apesar do Meraxes não ser o maior carcharodontosaurídeo de todos, ele era um animal muito grande, podendo atingir de 9 a 11 metros de comprimento e pesando em torno de 5 toneladas. O nome Meraxes faz referência ao dragão Meraxes de Game of Thrones, e o nome Gigas significa enorme ou gigante. Seu fóssil é constituído basicamente de um crânio parcial, vértebras, bacia, membros anteriores e posteriores, cintura escapular, costelas e gastralha. Isso faz dele o carcharodontossauro mais completo de todo o hemisfério sul. O Meraxes fazia parte de uma tribo dentro da família Carcharodontosauridae, chamada de Giganotosaurine, que é uma tribo que além do Meraxes inclui também o Mapusaurus, Tiranotitan e o próprio Giganotosaurus. O Meraxes possuía estruturas no seu crânio que provavelmente serviam para algum tipo de ornamentação. Ele tinha duas projeções na frente dos olhos feitas pelo osso lacrimal que pareciam pequenos chifres, e sua garra do segundo dedo do pé era maior e mais curva do que as outras. Ele provavelmente usava essa garra para atacar presas menores, como fazem hoje várias aves atuais, como a seriema e a ave secretária, por exemplo. E assim como a maioria dos carcharodontosaurídeos, o Meraxes tinha uma cabeça extremamente grande e braços muito pequenos. Esse padrão de cabeça grande e braços pequenos não é exclusivo dos carcharodontosaurídeos. Alguns outros dinossauros predadores também desenvolveram independentemente esse padrão, como os tiranossaurídeos e os abelissaurídeos. Esse padrão pode ter surgido nesses três grupos pelo fato de que eles eram dinossauros predadores que caçavam muito mais usando a cabeça do que os braços. Então, como a cabeça deles foi aumentando com o passar do tempo, os braços poderiam atrapalhar de alguma forma. Se eles tivessem cabeça e braços grandes, isso poderia gerar muito peso na parte da frente e dificultar a locomoção desses dinossauros. Também, se eles tivessem braços enormes, esses braços poderiam gastar uma energia desnecessária do corpo do animal. E como a natureza trabalha com economia de energia, os braços deles foram diminuindo com o passar do tempo. Ou então, como eles desenvolveram uma mordida poderosa e cabeças enormes, os seus braços poderiam ter perdido a sua função e foram diminuindo até se tornar braços inúteis e estarem ali só por uma questão embriológica e vestigial mesmo. E estudos ontogenéticos mostram que o indivíduo do Meraxes que foi encontrado morreu quando estava com mais ou menos 50 anos de idade. Isso faz dele o terópode não aviano mais longevo que se tem notícia. Provavelmente ele chegava na maturidade sexual com uns 30 anos de idade. Isso mostra que os carcharodontosaurídeos provavelmente eram animais de crescimento lento. Isso é bem incomum, já que grandes dinossauros carnívoros como o Tiranossauros, por exemplo, eram animais com crescimento bastante acelerado. O próprio Tyrannosaurus Rex provavelmente poderia viver uns 30 anos de idade e chegava na maturidade sexual a uns 15 anos de idade, mais ou menos. E os carcharodontosaurídeos foram extintos bem antes do asteroide bater na Terra há 66 milhões de anos atrás e causar a extinção do KPG, porque ao contrário
contrário do que as pessoas pensam, os dinossauros não viveram todos juntos na pré-história no mesmo lugar ao mesmo tempo. Os dinossauros estão no planeta há 240 milhões de anos. Deu tempo suficiente para várias espécies surgirem e serem extintas nesse meio tempo. Ai, 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 ai. Uma nova espécie de dinossauro tireóforo foi descoberto na Argentina. O Jacapil caniúcora viveu onde hoje é a Formação Candeleiros, na província do Rio Negro, no deserto da Patagônia Argentina. Ele viveu durante o Cretáceo Superior, há mais ou menos 95 milhões de anos atrás. O Jacapil é um dinossauro ornitístico do grupo dos Tireófora. Os Tireóforos são um grupo de dinossauros herbívoros que possuíam muitas osteodermas pelo corpo. As osteodermas são anexos dérmicos feitos de osso que nos Tireóforos serviam principalmente para a defesa contra predadores. Os dois principais grupos de Tireóforas são os Stegossauros, que são aqueles dinossauros que tinham placas altas nas costas e espigões pontiagudos na ponta da cauda, e os Anquilossauros, que são aqueles dinossauros que possuem grandes osteodermas nas costas, formando uma forte armadura dérmica. Porém, o Jacapil era um tireóforo que não era nem um Stegossauro e nem um Anquilossauro. Ele era um membro bem mais primitivo dentro do grupo dos Tireófora. Anteriormente, os tireóforos mais primitivos que a gente conhecia eram de bichos do hemisfério norte do planeta, que viveram durante o período Jurássico Inferior, Jurássico Médio, o que fazia a gente pensar que os tireóforos basais tinham sido extintos já no período Jurássico. Contudo, o Jacapil era um tireóforo basal do início do Cretáceo Superior e que viveu na América do Sul, uma coisa bem inusitada de se encontrar. O nome Jacapil tem origem indígena e significa portador de escudo, já que o Jacapil também possuía uma armadura de osteodermas. E o nome Caniúcora significa crista de pedra, já que o Jacapil tinha uma mandíbula super alta que parecia uma crista. O Jacapil era um dinossauro bípede e herbívoro que podia chegar a 1,5 m de comprimento e 7 kg de peso. E ao contrário da maioria dos tireóforos, o Jacapil era um animal que provavelmente mastigava muito seu alimento. Algumas marcas de desgaste nos dentes do Jacapil mostram que ele tinha essa capacidade mastigatória. Isso provavelmente era uma adaptação para processar melhor as plantas que ele comia, já que como as plantas são muito difíceis de digerir, o Jacapil precisaria mastigar as plantas para facilitar na digestão. Ai, 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 ai. Uma nova pesquisa mostra que um pequeno réptil chamado Scleromoccus taylori é um parente muito próximo dos pterossauros e ele ajuda a resolver um problema gigantesco sobre a origem dos pterossauros. O Scleromoccus é um pequeno arcossauro carnívoro de 18 centímetros de comprimento que viveu na Escócia durante o Triássico Superior, há mais ou menos 230 milhões de anos atrás. Seus fósseis foram encontrados em 1907, porém sua classificação evolutiva sempre foi um tema de debate. Contudo, ele sempre foi atribuído como sendo um parente próximo dos pterossauros. Os pterossauros são répteis alados da era Mesozoica que tinham asas sustentadas por uma membrana de pele que se fixava no quarto dedo da mão. E ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, os pterossauros não eram dinossauros. Todavia, existe um mistério gigantesco sobre a origem dos pterossauros, já que não existe nenhum fóssil transicional entre um réptil terrestre e um pterossauro voador. Pois, além de que os pterossauros provavelmente tiveram uma evolução muito rápida, os pterossauros são animais de difícil preservação, já que eles também têm ossos pneumatizados. Além de que eles provavelmente evoluíram de animais arborícolas que viviam em florestas. E como florestas geralmente não preservam muitos fósseis, é muito difícil que a gente encontre um proto-pterossauro entre aspas. Os pterossauros mais primitivos que a gente conhece já são pterossauros completamente formados, já tinham asas super adaptadas para o voo e etc. Porém, esse novo artigo mostra que o Scleromoccus é definitivamente um parente muito próximo dos pterossauros. Análises de tomografia computadorizada ajudaram os paleontólogos escoceses a entender melhor a anatomia do Scleromoccus e permitiu que eles fizessem uma análise filogenética dele. E essa análise filogenética teve mais de um resultado. Em um dos resultados, o Scleromoccus caiu como sendo um pterossauro morfa basal, e em outros dois resultados, o Scleromoccus caiu como sendo um membro da família Lagepertidae. Os Lagepertidae também são pequenos arcossauros bípedes facultativos que algumas espécies possuíam hábitos cursoriais de correr no chão e outras espécies possuíam hábitos arborícolas de se pendurar nas árvores, hábito de vida muito parecido com os primeiros pterossauros. Os Lagepertidae também são considerados parentes muito próximos dos pterossauros. Tanto o Scleromoccus quanto os Lagepertidae e os pterossauros formam um grande grupo chamado Pterossauromorpha. Então, mesmo se o Scleromoccus for um pterossauromorpha basal ou um Lagepertidae, ele continua sendo um parente muito próximo dos pterossauros. Esse estudo também revelou um pouco sobre a locomoção e o estilo de vida do Scleromoccus. Algumas hipóteses anteriores diziam que ele era um animal 100% bípede, outras que ele era um animal 100% quadrúpede, já propuseram que ele fosse um animal arborícola e tiveram até hipóteses que disseram que ele era um animal saltador como se fosse um canguru. Mas nesse novo estudo eles chegaram em uma conclusão de que ele era um animal bípede facultativo, podendo se mover tanto com as patas traseiras quanto com as patas dianteiras. Já sobre o estilo de vida do Scleromoccus,
Homunculus, ele provavelmente era um animal cursorial, que vivia correndo no chão e não nas árvores ou saltando como se fosse um coelho. Isso mostra que os pterossauros provavelmente evoluíram de animais pequenos, bípedes facultativos carnívoros e com hábito de vida tanto cursorial como arborícola, muito parecido com a evolução das aves, apesar de que pterossauros e aves não são parentes próximos. Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you want. How do we know the name? Um fóssil de uma múmia de Edmontosaurus encontrado em 1999 na Dakota do Norte mostra que a mumificação de fósseis pode não ser tão rara assim. O Edmontosaurus é um dinossauro ornitício da família Hadrosauridae, que é um grupo de dinossauros herbívoros que são chamados popularmente de dinossauros com bico de pato. O Edmontosaurus viveu na América do Norte durante o final do Cretáceo de 70 a 66 milhões de anos atrás, na idade Maastrichtiana. Ele podia atingir em torno de 12 metros de comprimento e 5 toneladas de peso. Ele é um dos dinossauros com fósseis mais bem preservados do mundo, tendo sido encontrado o esqueleto quase completo, impressões de pele e até múmias, como é o caso desse fóssil. Múmias, para a paleontologia, são aqueles fósseis que tiveram uma ressecação do animal enquanto ele estava morto, e com isso tendo uma ótima preservação, principalmente de tecidos moles. Para o processo de mumificação acontecer, é necessário que ocorra um grande ressecamento do cadáver do animal. Isso é muito comum de acontecer em regiões áridas e quentes, que fazem a água do corpo evaporar e impedem que os micro-organismos se reproduzam e sobrevivam, retardando bastante o processo de decomposição. Mas múmias também podem se formar em ambientes gelados. Porém, esse novo trabalho mostra que essa múmia de Edmontosaurus teve um caminho meio alternativo para ser preservada. Antes nós achávamos que para uma múmia ser preservada precisaria de um ambiente com condições excepcionais. Primeiro vinha a morte do animal, depois a carcaça não podia ser consumida por animais predadores ou animais necrófagos, depois vinha um ressecamento e o soterramento muito rápido. Porém, essa múmia de Edmontosaurus apresenta marcas de mordida nos ossos e na pele, que mostra que ele foi devorado por crocodilomorfos. Isso mostra que esse fóssil, além de ter sido predado, ele não foi soterrado tão rapidamente assim. Os autores do artigo deduzem que, na verdade, essa predação ajudou o processo de mumificação do fóssil, pois as partes que foram comidas foram principalmente a barriga e o pescoço, que são regiões muito nutritivas e que micro-organismos podem se desenvolver de maneira mais rápida. E como essas partes foram devoradas por crocodilos, isso fez com que gases e fluidos da decomposição fossem expelidos para fora da carcaça, retardando um pouco o processo de putrefação do cadáver. Isso mostra que não é necessário condições tão excepcionais para a preservação de múmias, e que múmias, apesar de serem raras, podem não ser tão raras assim. Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you want. How do we know the name? Mais uma nova espécie de dinossauro carnívoro foi descoberto no deserto da Patagônia, na Argentina. O Elengassin nubilus foi um dinossauro abelissaurídeo que viveu na formação Portazuelo, na província de Neuquén, durante o período Cretáceo Superior, há mais ou menos 90 milhões de anos atrás. Ele faz parte da família Abelisauridae, que é uma família de dinossauros carnívoros que possui um focinho bem curto, alto e braços super atrofiados. O indivíduo de Elengassin que foi encontrado era um animal subadulto que tinha uns 8 anos de idade, mas apesar de ele provavelmente já ter atingido a maturidade sexual, ele ainda não estava no seu tamanho máximo. O Elengassin podia atingir uns 4 metros de comprimento e 1,80 m de altura. O nome Elengassin faz referência a uma divindade Tehuelche de mesmo nome. Já o nome Nubilus significa dia nebuloso. O fóssil de Elengassin é constituído basicamente de vértebras, fêmur direito, tíbia esquerda, fíbulas, astragalocálcâneo calcâneo esquerdo, metatarsos e muitas falanges dos pés. O Elengassin representa o único abelissaurídeo que viveu no intervalo do Turoniano e o Coniaciano do período Cretáceo. E junto com ele viveram vários outros dinossauros, como o Alvarezsaurídeo Patagonicus, o Megaraptorídeo Megaraptor, os Uneilaginus Neuquenraptor e o Neilagia, junto com os titanossauros Futaloncossaurus e Balsasaurus, entre muitos outros dinossauros. A classificação taxonômica do Elengassin é um pouco confusa. É muito provável que ele esteja dentro de uma subfamília de abelissaurídeos chamada de Carnotaurini, que é um grupo que inclui os famosos Carnotauros, Alcasaurus, Scorpiovenator e etc. E mais especificamente ele está dentro do grupo Brachyrostra. Porém, existem classificações que colocam ele como sendo o grupo irmão de Furileusauria. Então meio que fica na dúvida de onde o Elengassin está localizado na família Abelisauridae. E o Elengassin é a primeira e única espécie de dinossauro abelissaurídeo descoberto na formação Portazuelo. Isso ajuda a aumentar mais um pouco a diversidade de dinossauros argentinos, apesar de já ser uma diversidade enorme. Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you want. How do we know the name? Uma nova espécie de réptil arcosauriforme foi encontrada no sul do Brasil. O Stenocellida orientaticus foi um réptil da família Proterocampsidae. Os Proterocampsídeos são um grupo de arcosauriformes que não são arcosáuria verdadeiros, mas são parentes muito próximos dos arcossauros. Eles eram animais carnívoros com focinhos alongados e que pareciam crocodilos. E assim como os crocodilos, eles provavelmente tinham hábitos semiaquáticos e ocupavam nichos ecológicos bem parecidos com os crocodilos atuais. Os Proterocampsídeos viveram durante o período Triássico, do início do Carniano até o início do Noriano. E eles são todos
todos endêmicos da América do Sul. O Stenocélida viveu no Rio Grande do Sul durante o Triássico Superior, há mais ou menos 228 milhões de anos atrás, durante o final do Carniano e o início do Noriano. O seu fóssil é constituído basicamente de uma perna direita, daí que vem o seu nome. Stenocélida significa perna estreita e Aureantático significa laranja. Curiosamente, existem poucos fósseis de pernas traseiras de Proterocampsídeos, porém o Stenocélida é representado literalmente por uma pata traseira, muito bem preservada inclusive. O fóssil do Stenocélida não só nos ajuda a entender como era a anatomia das pernas dos Proterocampsídeos, mas também ajuda a entender como foi a evolução das pernas dos próprios arcossauros, pois os Proterocampsídeos possuem características nas patas que somente são encontradas nos arcossauros e nos Proterocampsídeos. Isso indica que essas características surgiram antes da origem dos arcossauros verdadeiros e já estavam presentes nos seus ancestrais. Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you want. How do we know the name? Um dos maiores mistérios sobre a origem dos dinossauros ornitísticos pode ter sido resolvido. Um novo trabalho feito com paleontólogos brasileiros mostra que um grupo de répteis arcossauros chamados de Silesauridae podem ser os ancestrais, entre aspas, dos ornitísqueos. Bem, mas antes de eu explicar sobre o trabalho, eu tenho que explicar o que é um dinossauro ornitísquio e o que é um silesaurídeo. Em 1888, um paleontólogo britânico chamado Harry Govier Seeley publicou um trabalho que mostra que os dinossauros são separados em dois grandes grupos: os Saurisquia, que incluem os dinossauros carnívoros, os Herrerasaurideus e os dinossauros pescoçudos, e os Ornitisquia, que incluem os dinossauros herbívoros com bico. E uma das características mostradas por Seeley é que esses dois grupos têm formatos diferentes na sua cintura pélvica. A bacia dos dinossauros é composta basicamente por três ossos principais: o ilho, o isquio e o pubis. O padrão da maioria dos répteis é ter o pubis virado para frente, e no caso dos Saurisquia, esse padrão continua, por isso o nome Saurisquia, que significa cintura de lagarto. Mas no caso dos Ornitisquia, o pubis é virado para trás, mais parecido com o pubis das aves, por isso o nome Ornitisquia, que significa cintura de ave. Mas apesar disso, não foram os dinossauros ornitísquicos que deram origem às aves, foram os dinossauros saurísquicos, mas esse é assunto para outro vídeo. Porém, dividir esses dois grupos pelo formato da cintura não faz muito sentido, porque ter o pubis virado para frente é o padrão de todos os outros répteis, então juntar saurísquicos pelo pubis para frente não é uma característica válida. Mas existem outras características que diferenciam o saurísquia dos ornitísquia. Não vou me detalhar muito, mas algumas dessas características são que os dinossauros saurísquicos possuem um esqueleto cheio de pneumatizações, que são aquelas cavidades que deixam os ossos ocos, como eu já expliquei no vídeo do Ibirânia parva. Além de que os saurísquicos têm um mini entalhe entre o maxilar e o pré-maxilar, e algumas características do calcanhar ajudam a diferenciar eles dos ornitisquia. Em contraparte, os ornitisquias não têm nenhuma pneumatização e não possuem entalhe entre o maxilar e o pré-maxilar. Algumas características que são únicas dos ornitisquia são, obviamente, o pubis virado para trás, como eu já expliquei, além de que eles têm um osso extra na mandíbula, chamado de pré-dentário, que é um osso que fica na ponta do osso dentário e que provavelmente tinha um bico feito de queratina em volta desse osso. Além de que os ornitisquia têm um osso orbital acima dos olhos parecido com os crocodilos atuais. Eles também possuem dentes mais adaptados para comer plantas e eles desenvolveram tendões nas costas ossificados. Sim, os tendões das costas deles passam a ser feitos de osso. Fica até parecendo um monte de canudo nas costas do bicho. Então, basicamente, os dinossauros são divididos nesses dois grandes grupos. Espero que tenham entendido. Já os Silesaurídeos são um grupo de répteis arcossauros do grupo dos Dinosauriformes, que viveram somente do meio ao fim do período Triássico, que é o primeiro período da era dos dinossauros. Os Silesaurídeos são bastante esbeltos, com pernas longas e finas, uma cabeça pequena e pescoço longo, com uma alimentação majoritariamente onívora, mas também existindo animais 100% carnívoros e 100% herbívoros desse grupo. A maioria deles se movia de forma quadrúpede e provavelmente eram animais muito ágeis. Tradicionalmente, eles são colocados como sendo os parentes mais próximos possíveis dos dinossauros. Porém, esse novo trabalho feito por Muller, Garcia e colaboradores desafia essa classificação dos Silesaurídeos. Um dos maiores mistérios sobre a origem dos dinossauros é onde estão os ornitísquicos do Triássico, já que a gente sabe que os dinossauros surgiram no período Triássico há mais ou menos 240 milhões de anos atrás. Porém, o registro fóssil de dinossauros do Triássico é basicamente composto de saurísquicos, e não tem nenhum fóssil de ornitísquico comprovado do Triássico. Os ornitísquicos mais antigos que se conhecem são de animais do início do Jurássico, que é o período que vem logo depois do período Triássico. Então existe uma lacuna imensa na origem dos ornitísquia, porque a gente sabe com certeza que eles surgem no período Triássico, mas não existe nenhum fóssil deles desse período. Porém, esse novo trabalho mostra que os Silesaurídeos não são parentes próximos dos dinossauros, mas sim eles são literalmente dinossauros ornitísquicos. E como os Silesaurídeos viveram somente durante o período Triássico, essa lacuna seria preenchida por eles. Então, se essa pesquisa estiver certa, a família Silesaurídea passaria a não existir mais, já que eles seriam, na verdade, formas transicionais entre os primeiros dinossauros e os dinossauros ornitísquicos, e não formariam um grupo verdadeiro. Provavelmente o Silesaurídeo, entre aspas, mais primitivo que a gente conhece, é de um bicho chamado de Leuisuchus admixtus, que viveu no final do Triássico entre 236 e 234 milhões de anos atrás na Argentina.
Ele era um animal pequeno que podia atingir cerca de 1 metro de comprimento, sendo um quadrúpede facultativo, podendo se mover tanto com as patas traseiras, tanto com as patas dianteiras. Sua cabeça era maior do que a dos outros silesaurídeos, e a sua boca era cheia de dentes afiados, o que indica que ele era um animal carnívoro, se alimentando principalmente de artrópodes e pequenos vertebrados. O que faz todo sentido, já que provavelmente os primeiros dinossauros eram animais pequenos e carnívoros. Se o Leucissuchus for um ornitísquio basal, faz todo sentido ele ser carnívoro, igual aos seus ancestrais. Já outro bicho chamado Acelisaurus congui já é um silesaurídeo mais derivado, porém é o silesaurídeo mais antigo que se conhece. Ele viveu durante o Triássico Médio, há mais ou menos 240 milhões de anos atrás na Tanzânia. Ele podia chegar a uns 3 metros de comprimento e a estrutura dos seus membros indicam que ele era um animal majoritariamente quadrúpede, podendo ficar bípede quando ele quisesse. Sua cabeça era menor e seu pescoço era mais longo do que o Leucissuchus, e provavelmente ele já tinha um bico desdentado feito de queratina na ponta do focinho. Ele provavelmente era um onívoro generalista, se alimentando tanto de animais quanto de plantas. Um tipo de alimentação parecido com o gênero que dá nome à família Silesauridae, os Silesaurus opolensis. Ele viveu no final do Triássico, onde hoje é a Polônia. Ele também possuía um bico queratinoso e seu tamanho também era parecido com o do Alcelisaurus, chegando a mais de 2 metros de comprimento. Anteriormente ele era considerado um animal 100% herbívoro, mas registros de coprólitos, que são fezes preservadas, atribuídas a esse gênero, mostram que o Silesaurus também se alimentava de pequenos invertebrados. Todavia, o grupo mais derivado de silesaurídeos são os Succimentisauria, que eram animais 100% herbívoros, e incluem alguns bichos brasileiros, como o Sacisaurus agudoensis. Sim, o nome dele é baseado no Saci Pererê. O Sacisaurus viveu no final do Triássico, há mais ou menos 220 milhões de anos, na formação Caturrita, no município de Agudo, no interior do Rio Grande do Sul. Seu nome faz homenagem ao Saci, porque foram encontrados vários indivíduos de Sacisauros que só tinham a perna direita preservada. Óbvio que em vida ele tinha 2 pernas, mas até que achei um nome bem criativo para ele. Ele era um animal herbívoro que podia atingir seus 1,5 metro de comprimento e 10 quilos. Ele tinha pernas longas e finas, indicando que ele era um animal veloz e ágil. Assim como o Acelisaurus, ele tinha um bico desdentado na ponta do focinho, porém na sua mandíbula ele possuía uma projeção que lembra muito o predentário dos ornitísquios. Tanto é que ele foi confundido com um ornitísquio basal quando ele foi encontrado, mas foi reclassificado como um silesaurídeo. Uma diferença entre a projeção do Sacisaurus e o predentário dos ornitísquios é que a projeção do Sacisaurus é dividida em 2, enquanto o predentário dos ornitísquios é um único osso só. Já o silesaurídeo Pisanosaurus merti é um caso bastante curioso. O Pisanosaurus viveu há uns 230 milhões de anos atrás na formação Ixigualasto, na Argentina. Originalmente ele foi colocado como sendo o ornitísquio basal, sendo o ornitísquio mais antigo do mundo e o único ornitísquio do Triássico. Ele já foi colocado como sendo um heterodontosaurídeo, como sendo um Ipsilophodonte, porém ele foi reclassificado e colocado como um silesaurídeo. Ele tem características tanto de silesaurídeos quanto de ornitísquios. Então, se os silesaurídeos forem realmente dinossauros ornitísquios, o Pisanosaurus representaria uma forma transicional entre um silesaurídeo quadrúpede e um pequeno ornitísquio bípede. Tanto é que nesse novo estudo, os autores deram um nome para o clado dos ornitísquios mais derivados que aparece a partir do início do período Jurássico. Esse grupo foi nomeado de Prionodontia. Os Prionodontia, entre aspas, mais primitivos que a gente conhece, provavelmente são o Laquintasaura, que viveu no início do Jurássico há 200 milhões de anos atrás na Venezuela, o Elcurso e o Lesothosaurus, ambos do início do Jurássico da África do Sul. Todos eles são animais bípedes ágeis que provavelmente eram onívoros, mais puxados para herbívoros. Então, se os silesaurídeos forem os ancestrais, entre aspas, dos ornitísquios, isso resolve um problema gigantesco na origem dos ornitísquia e na origem dos dinossauros como um todo. Porém, nem todos os pesquisadores concordam com essa nova classificação. Algumas características que são típicas dos ornitísquios, os silesaurídeos não têm, como o pubis virado para trás, o osso orbital acima dos olhos, os tendões ossificados e etc. E é assim que a ciência funciona. Só com mais pesquisas podemos esclarecer mais um pouco sobre como foi a evolução desses bichos. E se os silesaurídeos forem realmente ornitísquios, nós teríamos só 2 dinossauros ornitísquicos aqui no Brasil, o próprio Sacisaurus e o bicho que eu vou citar na próxima notícia. Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you want. How do we know the name? Uma nova espécie de silesaurídeo foi descoberta no Rio Grande do Sul. O Gamatavus anticus foi encontrado no sítio Picada do Gama, no município de Dilermano de Aguiar, na formação Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Seu nome genérico significa bisavô do Gama, que faz referência ao sítio onde ele foi encontrado. Já o seu epiteto específico deriva do latim, significa antigo. Ele foi um silesaurídeo que provavelmente podia atingir uns 1,5 metro de comprimento. Ele era um animal quadrúpede e provavelmente herbívoro, mas ele se destaca por ser o silesaurídeo mais antigo do Brasil e de toda a América
América do Sul, datando do Triássico Médio, há mais ou menos 237 milhões de anos atrás. O fóssil que foi encontrado é basicamente composto pelo ilho direito. Um fêmur e algumas vértebras foram encontradas junto ao Gamatavos, mas esse material não foi associado a esse bicho, e foi interpretado como sendo de outro animal. Como ele é um fóssil bastante fragmentado, se tem pouca informação sobre ele, mas mesmo assim ele representa um dos silesaurídeos mais antigos do mundo, e como eu já falei, o mais antigo de toda a América do Sul. Bem, esse vídeo foi meio estranho, foi meio uma retrospectiva misturada com notícias que me deu na telha comentar, mas enfim, eu também deixei algumas notícias sem comentar, tipo a descoberta do Natovenator, do Daurlong, do Patagopelta, mas eu simplesmente não comentei porque eu fiquei com preguiça. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram aí, dê like, compartilhe o vídeo pra família, vizinhos, amigos, capivaras, tamanduá bandeira. E é isso, até o próximo Paleo Notícias. Oh my God!